Vozes verbais. É isso que nós vamos estudar hoje. Sei que esse tema muita gente não gosta, mas é muito simples de entender. Vamos lá. Vozes verbais, a gente tem a voz ativa. Eu vou ter que descobrir quem é o sujeito, quem é o verbo e a ação que ele realiza. Na voz ativa, o sujeito é o agente que realiza a ação. Beleza. Se você não sabe identificar o sujeito, se você não sabe identificar o verbo de uma frase, de uma oração, você precisa ver nossos vídeos anteriores sobre o tema. Mas se você já viu ou se sabe identificar o verbo e o sujeito, você vai aprender aqui as vozes verbais. A primeira voz é a voz ativa, a segunda voz é a voz passiva. Na voz passiva, o sujeito ele é paciente, ele sofre ou recebe a ação. A voz passiva ela pode ser dividida em dois: em voz passiva analítica, com o verbo auxiliar ser, estar, mais particípio. Parece complicado, mas nós vamos responder questões e isso vai ficar bem tranquilo. Pode ser analítica ou sintética. Sintético é algo mais curto. Você vai ter verbo na terceira pessoa, mais pronome ser. Vai ficar tranquilo na hora do exemplo. E também nós temos a voz reflexiva, que o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente. Ele faz e recebe a ação. E também tem a voz reflexiva recíproca, quando a ação é mútua entre os dois. Vai ficar tranquilo agora. Ó, questão 1. Na frase, o arquiteto projetou o edifício. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. O arquiteto projetou o edifício. Cadê o sujeito? O sujeito é arquiteto. Por quê? Porque ele concorda com o verbo projetar. Projetar é verbo, arquiteto é o sujeito. Quem que projeta? O arquiteto. Se o sujeito ele age, aqui a gente tem uma voz ativa. Voz ativa. Simples assim. Ó, sujeito, verbo. Sujeito praticando ação, o novo edifício é objeto. Então eu tenho aqui voz ativa. Pronto, é isso. Já classificou o verbo da oração. O sujeito é arquiteto, o verbo projetar. O objeto aqui é edifício. Então o sujeito praticou a ação. Quando o sujeito pratica a ação, a gente tem aqui o verbo na voz ativa. Tranquilo? A oração encontra-se em qual voz? Voz ativa. Nossa primeira questão já foi. Nossa segunda questão. Deixa eu ver se está só enquadrado aqui. Está aparecendo um pouquinho a questão 3. Nossa segunda questão. Qual é a forma passiva analítica correspondente a o vento espalhou as folhas? Olha só, voz passiva analítica é um outro conceito que você tem que aprender. Voz passiva analítica. Anota aí no seu caderninho. Voz passiva analítica. A frase ficaria assim: o vento espalhou as folhas. O vento, o que é o vento? Sujeito. O que é espalhou? Verbo. Aqui está na voz ativa. O sujeito vento está fazendo a ação de espalhar as folhas. Aqui é o objeto. Beleza, eu quero transformar essa frase para a voz passiva analítica. É a forma mais comprida, maior de transformar a frase. Então ficaria assim: as folhas foram espalhadas pelo vento. As folhas, que é objeto, passa a ser sujeito, sujeito paciente. Para formar a voz passiva analítica, o objeto direto aqui, ó, as folhas, é um objeto direto, folhas, torna-se sujeito paciente. Como que vai ficar? As folhas foram espalhadas pelo vento. Então, a gente vai utilizar o verbo auxiliar ser, foram. O vento espalhou as folhas foram espalhadas pelo vento. Percebam que a gente usou o verbo auxiliar no mesmo tempo verbal, pretérito perfeito, e virou Então as folhas agora aqui vira sujeito. As folhas foram espalhadas pelo vento. Essa é a forma passiva analítica. O vento passou a ser objeto, o objeto passou a ser sujeito. As folhas vêm para cá. As folhas foram, né? Coloca um foram aqui no meio, não vou rabiscar, e o vento vira objeto. Pronto. As folhas foram espalhadas pelo vento. Voz passiva analítica. Simples, tranquilo. Questão de número 3.
Na oração vendem-se casas de praia, o termo casas de praia é. O que é o termo casas de praia? Bom, na voz passiva sintética, né, que quando a gente usa o se aqui, a gente tem a voz passiva sintética. O termo que sofre ação é o sujeito. Equivale a dizer casas de praia são vendidas. Ó, vendem-se casas de praias. Eu vou trocar, eu vou colocar a casa de praia para frente. Vou colocar casas de praias atrás do verbo. Atrás do verbo. Casas de praia são vendidas. Então, o que é o termo casa? O termo casa aqui na questão 3 nada mais é do que um sujeito paciente. O termo casa de praia é um sujeito paciente, porque ele está sofrendo a ação de ser vendido. Casas de praia são vendidas. Vende-se casas de praia. Ele é o sujeito, sujeito paciente. O termo que sofre a ação é o sujeito. Equivale aqui a dizer casas de praia são vendidas. Então, casas de praia aqui, sujeito paciente. Bem tranquilinha, questão bem fácil. Número 4. Assinale a alternativa que apresenta voz reflexiva recíproca. Poxa, não tem alternativa aqui. Mas o que é uma voz reflexiva recíproca? Voz reflexiva recíproca é quando o sujeito, ele pratica ação, sujeito pratica ação e recebe ação. E recebe a ação. Por exemplo, eles se abraçaram. Ó. Eles se... Não liga para minha letra, não. Abraçaram. Ó, eles fizeram a ação. Quem abraçou, recebeu o abraço. Então, aqui eu tenho a voz passiva. A voz passiva é a voz reflexiva recíproca. O sujeito que age também recebe a ação. Beleza? Faltou a questão aqui, só veio o enunciado. Número 5. Número 5 aqui. Passe a frase. Os alunos lerão os livros para a voz passiva analítica. Passiva analítica, eu vou precisar do verbo de ligação, né? Os livros serão lidos pelos alunos. Os alunos, o que são os alunos? Sujeito. Lerão, o que é lerão? Verbo. Olha como o verbo está o quê? No passado, presente, futuro. Lerão, futuro. Os livros, objetos. Objeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que inverter aqui. Os livros serão lidos pelos alunos. Beleza? Passei. Essa é a voz passiva analítica. Eu vou tirar o objeto daqui e passar para cá. Os livros. Aí serão lidos. Vou precisar de colocar um verbo aqui. Serão lidos pelos alunos. Vou colocar alunos como objeto. Pronto. Passei para a voz ativa. Voz passiva analítica. O verbo original, lerão, ele está aqui no futuro do presente. Então, na passiva, o auxiliar ser, ele deve acompanhar o tempo. Serão, seguidos do particípio lido. Então, como vai ficar? Os livros serão lidos pelos alunos. Tranquilo? Bem fácil, né? Questão de número 6. Questão de número 6. Na frase precisa ser de novos funcionários, o se é classificado como? Como que eu classifico o se aqui? Quem precisa, precisa de alguma coisa. O verbo precisar aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele tem a preposição de aqui. Ó. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, quando eu tenho verbo transitivo indireto mais a partícula se, eu tenho índice de indeterminação do sujeito. Aqui o sujeito é indeterminado. Quando eu tenho verbo transitivo indireto mais partícula C, essa partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Então, C é classificado como índice de indeterminação do sujeito. Como o verbo precisa, vou repetir de novo.
como o verbo precisar é transitivo indireto, quem precisa, precisa de algo, o se não pode ser partícula passivadora, mas sim o índice de indeterminação do sujeito. Aqui, ó, o IIS, índice de indeterminação do sujeito. Perceba que é diferente do vendem-se casas. O vendem-se casas aqui, que a gente viu na questão KD3, não tem preposição, tá? Então aqui eu tenho o sujeito paciente, casas foram vendidas, mas na letra, no número 6, o precisa aqui é um verbo transitivo indireto, mais partícula índice de determinação do sujeito, o se, e mais a preposição aqui. Então, quando eu tenho preposição, quando eu tenho o verbo transitivo indireto, eu tenho o índice de determinação do sujeito. Beleza? Bem fácil, né? 7. Identifique o agente da passiva em a cidade foi inundada pelas águas da chuva. Quem que... Ó, a cidade foi inundada, verbo, pelas águas da chuva. Beleza. A cidade praticou a ação de inundar ou recebeu a ação de inundar? Faz uma reflexão aí. O agente da passiva aqui é pelas águas da chuva. Esse foi o agente. Esse praticou a ação. O sujeito aqui sofreu a ação de ser inundado. Então, o agente da passiva é o termo que executa a ação. É aqui, pelas águas da chuva. O agente da passiva é o termo que executa a ação quando a frase está na voz passiva. Ó, ou foi aqui. Geralmente introduzido pela preposição por ou pela. Pelas aqui. Ó. Né? Então, o agente da passiva aqui é pelas águas da chuva. Não tem como eu falar que a cidade foi agente. A cidade sofreu a ação. Então, muito tranquilinha a questão, encontrar o agente da passiva lá depois do verbo. A cidade foi inundada pelas águas da chuva. As águas da chuva praticaram a ação de inundar a cidade. Então, a ação está sendo praticada pelas águas da chuva e sendo recebidas pela cidade. Então, sujeito aqui, paciente. Bom, número 8. Deixa eu ver se está enquadrado aqui. Número 8. Qual das alternativas abaixo... Ah, não tem alternativa. Pulamos essa questão aqui. Erro de escrita. Número 9. Na frase, alugaram-se os apartamentos, o verbo está no plural por quê? Por que está no plural esse verbo? Porque vai concordar com o sujeito paciente, os apartamentos. Ó, o sujeito paciente aqui, ó, os apartamentos. Alugar é verbo transitivo direto aqui? Ou indireto? Tem preposição? Não tem preposição. Então, na voz passiva sintética, ó, quando eu uso aqui ó, o se, o verbo deve concordar obrigatoriamente com o sujeito. Alugaram-se, alugaram, plural, apartamentos no plural. Está concordando. Certo? Apartamento fica no plural. Alugar também fica no plural. Tudo concordando. Por isso que está no plural. O verbo está no plural por quê? Porque ele concorda com o sujeito. Simples assim. Concorda com o sujeito paciente os apartamentos. Apartamento está do outro lado, né? Tá para cá, mas é sujeito. E é sujeito concordando com o verbo alugar. Por isso que o verbo está no plural. Questão bem fácil. Nossa última questão, questão número 10. Poxa, muitos erros de digitação aqui. Pulamos 2 questões, né? Então não foram 10, foram 8 questões. A frase ele se feriu com vidro apresenta a voz. Ó, ele se feriu. Ele praticou a ação. Né? Praticou a ação e recebeu a ação. Opa! Se ele praticou a ação e recebeu como consequência a ação, que voz que é essa? Voz ó, não liga para a minha caligrafia aqui, que estou escrevendo com o mouse e fica muito ruim. Mas é voz reflexiva. Por que voz reflexiva? Porque o sujeito ele age e recebe. Ele se feriu. Ele não feriu ninguém, ele se feriu com o vidro. Então, isso aqui é uma voz reflexiva. Simples assim. Voz reflexiva. Por que não recíproca? Porque ele não está fazendo ação
com outra pessoa, com outro sujeito. Só tem um sujeito aqui praticando e recebendo a ação. Tranquilo? Então, fazendo um resumo, voz ativa, o sujeito é o agente da ação, é aquele que realiza a ação. Voz passiva, o sujeito é paciente, é o que sofre a ação. A voz passiva a gente divide em passiva analítica, onde eu uso o verbo auxiliar mais particípio, como por exemplo, a questão foi resolvida pelo aluno. Opa, aqui é a voz passiva analítica. A gente também tem a voz passiva sintética, vou precisar de um verbo na terceira pessoa, mais pronome ser. Lembra bem? Resolveu-se a questão. Beleza, voz passiva sintética. Também tem a voz reflexiva, onde o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da ação. Olha só, igual esse exemplo aqui, número 10. Sujeito, agente e paciente da ação, voz reflexiva. E também tem a voz reflexiva recíproca, quando a ação é mútua entre dois ou mais sujeitos. Como, por exemplo, eles se abraçaram. Olha só, eles praticaram e receberam a ação. Bem fácil, bem tranquilinho, espero que você tenha entendido aí as vozes verbais, uma aula bem rápida, bem fácil. Repita, faça mais exercícios, que esse assunto é muito tranquilo, serve para você na escola, serve para você que está estudando para concurso, serve para tudo. É um tema muito bacana de se estudar.